Olá, pessoal. Vou falar sobre o cone, seus elementos, a área da base. Vou iniciar aqui pela formação do cone, né? Observem aqui o nosso triângulo, tá? Ele pode ser um triângulo equilátero. Não temos aqui a definição se é equilátero ou não, mas é um triângulo equilátero, tá? E aqui pelo lado direito, nós temos um eixo onde o triângulo aqui, que vocês estão vendo, está preso, né? Não foi confeccionado aqui, mas vamos imaginar que temos um eixo aqui, olha, passando para cima e para baixo. Nesse eixo está preso esse triângulo. Nós vamos girar esse eixo aqui no sentido horário, e ao girar esse eixo, onde o triângulo aqui em questão está preso, nós vamos ver a formação do cone. Tá? Vejamos aqui na animação como vai ficar. Olha só, aqui o giro, horário, vamos lá, e pronto, já deu o nosso giro de 360 graus, aí está o cone formado, é o cone de revolução. Dá para vocês perceberem como é formado, lá, né, o triângulozinho preso ao um eixo aqui, e a gente gira ele à direita e está formado o nosso cone. Muito bem. Bom, vejamos aqui os seus elementos, né? Já temos aqui o cone nessa figura da esquerda, né? O cone. E essas figuras aqui à direita é o mesmo cone, só que na forma planificada. Tá? Então, vamos aos seus elementos. O cone ele é formado por base, tá? Aqui é a base do cone, aqui na sua forma planificada, do lado aqui, é uma circunferência. Né? Muito bem. E ainda o raio, observe que o raio, olha, aqui na base já planificada, mais simples para percebermos, ele sempre vai ligar o centro da circunferência à borda da mesma. Tá? É um raio. Se, no caso, nós estivermos falando em alguma citação de exercício para fazer um problema e aparecer dados para o diâmetro da base do cone, o diâmetro é uma linha que vai ligar dois pontos da circunferência passando pelo centro. Aqui na forma planificada, para ficar mais simples, é só passar aqui mais um raio a partir do centro para a esquerda. Tá? Estaremos ligando, então, dois pontos da circunferência, uma reta que vai passar pelo centro da mesma. Então, esta reta é a que é chamada de diâmetro da base. Tá? Temos ainda aqui a altura, né, do cone, representada aqui pela letra H, e esse G aqui do lado quer dizer geratriz, como vimos anteriormente ali, né, a forma de geração do cone. Então, essas são as geratrizes. Tá? Aqui no alto fica o vértice do cone. Tá? E temos o eixo, né, de rotação do cone, que aqui é coincidente com a altura. Né? Nós já vimos lá o eixo de rotação. A gente gira o eixo para poder formar o cone. Muito bem. Na forma planificada, nós temos aqui a geratriz, essas linhas do lado aqui, são as geratrizes. E este arco, vocês percebem aqui, é este aqui da base. Olha. A medida dele aqui, a formulazinha, L igual 2πr. Para o arco aqui na base é a sua medida. Tá? Nós já vimos essas situações bem antes, pode ser que vocês tenham esquecido, mas os 2πr é porque refere-se ao comprimento da circunferência. Tá? Aqui vai ser só um setor da circunferência, mas é a lateral do cone, na sua forma planificada, como se ele tivesse sido cortado aqui e nós esticamos, né, essa lateral, tá? Aqui é a forma planificada. E a base circular, né, está bem definida aí. Muito bem, vejamos mais aqui. Tá. O cone, ele pode ser oblíquo, como este, pode ser reto e pode ser ainda equilátero. O cone circular ele é chamado de oblíquo quando o seu eixo de rotação ele é inclinado, como vocês estão percebendo aqui, olha, o eixo
de rotação está inclinado. Então, nesse caso, nós temos um cone oblíquo. Tá? E, no caso, para o cone circular reto, observe que o eixo dele, né, o eixo de rotação, ele é perpendicular aqui com a base. E nesse caso, quando o eixo é perpendicular com a base, perpendicular porque forma ângulo de 90 graus aqui. Vocês devem lembrar dessa situação, né? Então, nesse caso, o cone é um cone reto, tá? Aqui a VO, que é essa medida aqui, é a reta, VO, ela é oblíqua e, portanto, o cone é oblíquo. A nossa retazinha VO aqui do outro lado, ela é perpendicular à base, então o cone é reto. Tá? E mais um pouquinho aqui. Seção meridiana. O que é essa seção meridiana? A seção meridiana nada mais é do que a formação de uma figura limitada aqui pelo diâmetro da base e as geratrizes. Então, nós temos como base aqui o diâmetro da base, que vai ser a base da figura, que vai ser destacada, e as geratrizes. Tá? Então, esse espaço aqui formado pelo diâmetro da base e as geratrizes é que é chamado de seção meridiana. E que, no caso do cone reto, nós vamos ter uma seção, a seção meridiana ele é um triângulo isósceles. Tá? O triângulo isósceles, vocês devem lembrar, ele tem dois lados com a mesma medida. Esses dois lados aqui têm a mesma medida. E o terceiro lado é medida diferente dos outros dois. Tá? Vejamos. Essa formulazinha aqui, tá? Ela vem do estudo lá do triângulo equilátero, que é o teorema de Pitágoras. Aqui nós podemos, através da fórmula, determinar a medida da geratriz. Tá? Que pelo teorema de Pitágoras, aqui se separarmos só um triângulo aqui, esse da direita, para fazer nosso estudo, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que aqui é g de geratriz, dá no mesmo, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que são chamados de cateto. Tá? Este lado aqui da base, pequenininho, e o outro lado que é a altura. Tá? Então, essa formulazinha vem lá do teorema de Pitágoras. Muito bem. Aqui, pessoal, no caso, se o cone for um cone equilátero, então a seção meridiana vai ser um triângulo equilátero. Tá? Já que o cone é equilátero, obviamente a sua seção meridiana será um triângulo equilátero. Tá? Aí aqui temos as mesmas indicações que já mostrei lá, a geratriz, que como é um triângulo equilátero, as medidas dos lados da seção meridiana vão ser todas a mesma, né? Iguais. Aqui a base, que é 2 raios, vai ser a mesma medida das geratrizes. Tá? O destaque aqui para a altura, que em se tratando de triângulo equilátero, a formulazinha para o cálculo da altura é R raiz de 3. Esse R é o raio, né? Aqui 1 raio. O diâmetro são 2 raios. Tá? Aqui do meio para a direita nós temos um raio, do meio para a esquerda outro raio. Então, somando os dois, dá 2 raios esta base aqui. Então, a medida da altura é R raiz de 3, ainda pelo teorema de Pitágoras, que nós já citamos em aulas anteriores. Tá? Muito bem, para frente. Aqui vamos ver agora sobre a área da base. Tá? Eu destaquei aqui a base, novamente, para ficar bem simples, né? A circunferência, porque a base é uma circunferência. Tá? A área da base é equivalente à área da circunferência e é dada pela seguinte fórmula. Aqui é a fórmula para o cálculo da área da base. A área é todo esse espaço interno aqui. Tá? Todo esse espaço dentro da circunferência é chamado de área. E para calcularmos ela, temos essa formulazinha. AB igual π vezes r ao quadrado. Aqui é a descrição, né, a nossa legenda, para sabermos o que representa cada incógnitas, cada situação dessas aqui. AB é a área da base. Tá? E esta letra grega aqui
ele é o número π, né, chamada de π, ele representa aproximadamente o valor 3,14. E R é o raio da circunferência, aqui o raiozinho da circunferência. Nós só precisamos da medida do raio da base para poder determinar a área dela. É só usar essa fórmulazinha aqui. Vejamos aqui um probleminha para aplicarmos essa situação. Considere um cone com raio da base igual a 3 centímetros. Determine a área da base deste cone. Bom, como disse ali, nós só precisamos mesmo da área do raio da base para determinar a área desta base. Então, aqui está a medida, no problema já está dado a medida, não é diâmetro. Se for diâmetro, você tem que dividir por 2, né? Porque o diâmetro são 2 raios. Aqui já está somente o raio mesmo. Tá? O raio da base é 3. É só substituir. Usamos a fórmulazinha, né? AB igual π vezes R ao quadrado. Então, AB, repete, nós estamos tentando descobrir o valor de AB. Então, vamos repetir. AB igual, π é 3,14, já disse lá, aproximadamente 3,14. Então, a gente usa sempre esse valor para fins de cálculos gerais. Vezes o raio, que é 3, então a gente substitui o R pelo 3. E permanece o expoente. Nós estamos substituindo o R de raio. Tá? O expoente permanece. Esse 2 aqui. Então, é 3 ao quadrado. E vamos fazer o cálculo da potência primeiro. Tá? Temos, então, AB igual 3,14 vezes o 3 ao quadrado é 9. O expoente serve para repetir a base, nós já sabemos disso, né? Então, é que multiplica. 3 vezes 3 é 9. Logo, está saindo ali? Está ótimo assim. Logo, é só multiplicar 3,14 por 9. Então, a nossa área da base pedida lá é 28,26 centímetros quadrados. Ok? É só multiplicar aqui, 3,14 vezes 9 dá 28,26. Então, é isso aí. Está feito, o cálculo é bem simples aí, vocês podem observar, é bem simples o cálculo para a área da base. Tá? E quanto às demais situações, é só acompanhar aí uma leiturazinha um pouco mais aprimorada, né? Um pouco mais de estudo não faz mal a ninguém. E é isso aí, pessoal. Bom estudo para vocês e tchau, tchau.